E existem muitas especulações sobre o futuro dos profissionais que poderão ser trocados por robôs. Você já deve ter ouvido alguma coisa, né? Aqueles robôs superdotados de inteligência. Estima-se que daqui a 5 anos, 1/4 dos empregos atuais sejam substituídos por softwares. Para explicar quais são as competências fundamentais para um emprego no futuro, eu estou recebendo a especialista em desenvolvimento humano e liderança, que é a Rebeca Toyama. Falei certo? Falou. Tudo bem, Tudo Rebeca? jóia, tudo bom. Prazer te conhecer, muito obrigada por estar aqui no nosso programa. O medo já beira os profissionais, é? O Sim. receio dessa Sim. troca? Sim, boa tarde a todos. Obrigada por estar aqui, Cláudia. Eu que agradeço. Sim, beira, mas acho que vale a pena, até pela tônica do seu programa, só lembrar que assim, a gente já passou por outras revoluções. A gente está agora na 4ª Revolução Industrial e sobrevivemos a todas elas. E nas outras também todo mundo se assustou, né? Se assustou, eu até estava brincando. Imagine quando o trator foi inventado. Quantos empregos um trator tomou? Tomou né? muito. É tudo bem que agora talvez o trator não tenha mais nem um motorista, né? Ele seja controlado por um satélite. Mas eu acho que vale lembrar, para ninguém entrar em pânico, que já passamos por outras revoluções. Você sabe que eu vi uma coisa que me assustou na TV, né? E em São Paulo, num telejornal, enfim, que tem muitas lojas já lá que você é reconhecido, né? Eu não sei se é pela íris ou pelo rosto todo. Enfim, você tem que fazer um cadastro do seu cartão de crédito. E aí você tem o reconhecimento. Você só entra na loja se a loja lá, o programa, né, de computador, reconhecer a sua face. Eu não sei exatamente se é só a face ou a íris, né? Reconhece. Você entra, não tem um vendedor na loja. Aí você entra, você pega o que você quer, você vai escanear com o teu celular, ou você vai chegar lá numa espécie de um televisor ou monitor, vai mostrar a sua sacola e não precisa nem tirar item por item. Ele lê o que está dentro da sacola, te dá o preço e você passa o cartão e não tem ninguém para atender. Eu falei, nossa, assustei. Eu falei, caramba, não tem vendedor, não tem caixa, não tem nada. É mais ou menos por aí? Porque esse futuro já chegou, né? Lá? Isso que primeiro... o segunda informação é que não é um futuro que está chegando, ele já está aí presente. Muitas coisas já são substituídas, muita coisa já não requer mais o envolvimento humano, mas vale lembrar que existem outras funções, outros empregos que vão surgindo. Então, de que maneira você diria que a pessoa tem que se preparar para o futuro? Para mais uma revolução industrial? Tá. Lá atrás a gente tinha muita atenção assim, não construa sua carreira em atividades que demandem braços, força física, porque isso uma máquina nos substitui muito rápido, um trator, um maquinário qualquer. Né? Na sequência, agora, acho que o que a gente tem que chamar atenção, não construir carreiras só no aspecto do conhecimento, da cognição, porque isso, um robô, uma inteligência artificial, é muito mais rápido do que qualquer um de nós. Robô não tem TPM, robô não acorda de mau humor. A avó não morre. A avó não morre. E o robô, quando você vai lá, clica, eu quero a informação X, vamos pegar o Google, ele traz a informação certa e rápida, na hora. Não depende de memória. Né? Então, até pela minha linha de pesquisa, que valoriza muito a intuição, muito a inteligência emocional, então, assim, uma carreira deve ser construída hoje, independente da idade, não só para os jovens, baseadas em questões que envolvam relacionamento. Todas as carreiras que estão nascendo e todas as carreiras que demandam crescimento no futuro estão relacionadas à inteligência emocional. O que é inteligência emocional, então? Dá uma paradinha e me conta. Isso, a minha capacidade de me relacionar com o outro e comigo mesmo. Mas isso as pessoas estão perdendo, não é? Estão perdendo porque só se relacionam com máquinas também, ficam o tempo todo com a cara no celular, não olha mais ninguém no rosto. Isso não acaba prejudicando esse tipo de emoção? E olha esse pânico, né, que alguns jornais estão trazendo, a pessoa, o que ela faz? Ao invés dela investir no desenvolvimento emocional dela, comportamental dela, ela compra livros, ela faz cursos para aumentar a inteligência racional, que é onde ela compete com a máquina. Então, é muito, assim, é simples para quem está na máquina. Não dá para ganhar da máquina, só que ao mesmo tempo, como ela não quer se relacionar com ela e nem com o outro, ela fica investindo em coisas que ela vai competir com máquina. Competir com máquina a gente vai perder, não é essa a competição, né? Agora, quem é que vai cuidar de um idoso? Quem é que vai estabelecer um vínculo? Então, quando você olha as carreiras todas, todas elas têm um alto grau de inteligência emocional
E de envolvimento humano. Envolvimento humano, né? Então, e as pessoas estão, ainda bem, né? Porque as pessoas, talvez, seja necessário mesmo. Porque o que eu vejo é famílias distantes, cada um no seu quarto, cada um com seu equipamento, ou no restaurante, cada um com o seu celular, enfim. Até bebês, cada um com a sua atividade particular. E muito menos olho no olho, conversas, risadas ou discussões. Você chamou a atenção para um ponto importantíssimo. Papai e mamãe, né, os pais de modo geral, se eles não prestarem atenção, que se eles querem desenvolver a carreira do filho para o futuro, não é só conhecimento técnico, história, geografia. A gente precisa desenvolver uma série de competências, o que a gente chama de soft skills, ou competências relacionais, porque o que vai impactar na carreira dos nossos filhos não é saber geografia, porque eu vou lá no Google, em 2 segundos ele me conta qual é a capital, não sei de onde. Agora, me relacionar com o professor, com o meu gestor, com o meu colaborador, com o vizinho, isso depende muito desse berço, de como é que os pais se relacionavam em casa, de como é que a família se comportava na família, no jantar, como é que o pai falava da sua carreira. Então não adianta, eu vejo muitas famílias dando boas escolas, bons livros e cursos, mas esse vínculo emocional, que é o pano de fundo para o futuro, ele está se perdendo. É verdade. Porque eu me lembro... basta ter um pouco mais de idade para se lembrar que era gostoso ficar ao lado de um avô e ele contando as suas histórias, né? Da carreira dele, do que ele fazia. Todo mundo se interessava, né? Por essas histórias, as famílias estavam mais juntas, conversavam mais. Isso é que cria esse envolvimento, né? Para a pessoa, essa vontade de se envolver com outras pessoas. E não estou vendo mais isso. Olha que interessante. Então, vamos imaginar que a gente tem inteligência intelectual, a razão, a gente tem inteligência emocional e a gente tem um pedacinho que é a parte mais nobre do nosso cérebro, que é a intuição. Que essa, sim, ela é implacável para garantir o sucesso da carreira do futuro. Porque um robô não tem condição de simular. Acredito que não, porque não é lógico. Né? Hoje você tem alguns robôs que conseguem lidar com as emoções, pelo teu timbre de voz, velocidade, etc. Por exemplo, o robozinho do telefone, ele se adequa para se relacionar com você. Então, a sua própria emoção é mensurada por uma máquina, mas a intuição a gente ainda não tem. Robozinho inteligente, hein, Rebeca? Todos eles. Todos eles. Porque uma vez eu li que, por exemplo, nos Estados Unidos, nesses telemarketing, né, vendia mais quem acompanhava o modo de falar de quem queria comprar. Isso. Por exemplo, o baiano fala de uma maneira, o paulista fala de outro, né? O carioca fala de outro jeito. Tem estados que é normal pelo sotaque, pela forma de falar, que falam mais rápido, né? São mais ligeiros. Tem uns que são mais calmos. E que se você fala de uma forma diferente daquela que o cara está conversando com você, você não vende. Exatamente. Então o robô faz exatamente isso. Ele se adequa ao tom, à forma de falar. E aí ele entra em rapport, né? Ele entra numa conexão com você, que às vezes um ser humano, né, tá atendendo um cliente, mas tá com a cabeça em outro canto, ele não consegue estabelecer o vínculo que a máquina consegue estabelecer. Mas deixa eu voltar para a historinha, que eu acho que é bem bacana, e até por quem está te assistindo. A gente vai desenvolver muito a intuição da criança contando historinha. Sentando na mesa e contando o que acontecia na minha época. É um pedacinho do cérebro, Cláudia, que está muito relacionado à intuição e é muito importante desenvolver quando criança. Quer ver eu ficar desesperada? Eu estou lá, assim, com um executivo, com um adulto, falando de carreira, falando de futuro, e ele me conta que ninguém nunca contou historinha para ele, que ele tem dificuldade de ser criativo. O que vai nos diferenciar da inteligência artificial é a nossa capacidade de ser criativo, que está relacionado à intuição, que é em boa parte desenvolvida na infância com contação de história. E aí outra coisa, de fazer seus próprios brinquedos. Isso. Que antigamente também se fazia, né? A criança conseguia brincar com uma casquinha de nozes que virava uma tartaruga, ou uma caixa de fósforo que virava um caminhãozinho, e hoje em dia ela assiste o brinquedo brincando sozinho. Então, também não dá. Eu tenho que dar uma saidinha, eu já volto pra gente continuar esse papo super interessante, tá? Tô gostando muito de conversar com você, porque vem de encontro, eu acho, o que muitas mulheres estão pensando em casa, o que muitas mães estão preocupadas em casa também, Exatamente. né?
Bom, então vamos voltar aqui com o nosso papo com a Rebeca. Rebeca, porque está todo mundo preocupado com o emprego. Já é muito grande o número de desempregados no Brasil, né? A insegurança econômica é grande e a preocupação é maior ainda com o que eu vou precisar fazer para conseguir arranjar emprego. E é isso. Bom, os indicadores mostram que sim, o nível de desemprego vem aumentando, mas eu gosto muito de olhar as questões de um formato mais histórico. Tá. Isso é um dado, mas as relações de trabalho estão mudando. Então, por exemplo, hoje a gente tem o empreendedorismo em crescente, a gente tem uma série de outras formas. Então, eu acho que assim, o vínculo que existia anteriormente, ele está deixando de existir. A gente brinca que talvez, né, o ser registrado na carteira seja um animal em extinção, mas as relações de trabalho, elas têm mudado. Então, eu acho que uma grande dica é refletir assim, como é que eu posso servir o outro? E aí, tem um relatório do Fórum Econômico Mundial que traz lá as 10 competências necessárias. Uma delas é a clareza de servir. Então, eu não vou mais ficar preocupado com uma carreira, eu não vou mais ficar preocupado com um diploma. Eu preciso identificar como é que eu posso servir a sociedade. É só olhar, a gente terminou de ver o quanto de demanda a gente tem no mundo para atender. Então, se a gente talvez mudar o olhar de como é que tudo que veio aqui dentro, meus talentos, o meu propósito pode servir, esse é um dos 10 talentos, ou 10 competências para o profissional do futuro. Me fala outras competências. A segunda está ligada ao que você falou agora há pouco. Antes, a criança, ela tinha que fazer a construção do brinquedo dela, ela tinha que solucionar atividades complexas. E exercer a criatividade. Criatividade é uma, resolver problemas de alta complexidade é outra, né? Saber trabalhar com os outros é uma outra característica. O que é saber trabalhar com os outros? A gente tem, vamos falar de níveis de consciência. Então, eu vou me imaginar que eu começo de um nível de dependência. Uma criança, um profissional recém-contratado, ele depende do ambiente. A gente cresce mais um pouquinho, a gente fica independente. Eu posso, eu consigo, só que aí a gente precisa dar um passo a mais. E enquanto espécie humana, a gente está na hora de dar esse passo a mais, que é para ir para tal interdependência. Eu sou responsável pelas coisas, mas eu preciso agregar. Como é que seria, Claudete, seu programa se não tivesse gente assistindo? Não seria. Como é que seria, né? Uma montadora que monta alguma coisa, cria alguma coisa, se não tiver cliente. Então, criar algo com os outros é saber que eu tenho uma limitação e eu vou poder criar muito mais se eu me reunir com pessoas que me complementam. Tá. Mas a gente ainda está naquela fase de assim, como é inteligente quem pensa igual a mim. Então, fico eu e você aqui pensando igual, o resto não pensa igual, então eles estão errados, e a gente cria nosso mundinho com um monte de gente passando fome, passando frio. Então, a capacidade de se coordenar com os outros é essa. Quando eu reconheço que falta alguma coisa em mim, eu vou buscar no outro. Eu e você, a gente soma algo maior que 2. Certo. Então, isso tem uma outra que é a gestão de pessoas. Então, então a gente cria uma grande ideia, mas a gente tem que trazer pessoas, seja no terceiro setor, onde eu atuo muito, que é coordenar voluntários, seja numa multinacional, muitos funcionários, seja numa escolinha, professores e crianças. Então, a todo momento, a gente tem que desenvolver gestão de pessoas. E tem outra coisa que eu queria falar com você, que também não me assustou, assim, porque eu já tinha visto, e até recentemente nós tivemos uma novela que mostrou isso, né? De uma forma ainda contida, mas mostrou como o trabalho está mudando. Não é? O trabalho em si está mudando. Porque antigamente você tinha que bater um cartão e tinha que... não podia fazer hora extra, ou se fazia, dava aquela confusão. Uma empresa, uma das que mais cresceu no ano passado em São Paulo, a pessoa trabalha de bermuda, de chinelo, faz as unhas durante o trabalho, pode jogar um videogame uns 15 minutos lá, pode trabalhar de casa uma vez por semana, não precisa inventar que a avó morreu, tadinha da avó, pode ficar em casa uma vez por semana e trabalhar de casa. E cresceu 70% no ano. Então, quer dizer, o modo como os empregadores, né, viam e veem hoje os funcionários também está mudando. Sim. Eu costumo dizer que antes se contratava hora. Então, eu estou contratando 8 horas da Claudete. Hoje, a gente contrata resultado. Enquanto empresa e enquanto cliente, a gente não contrata hora, a gente não contrata sofrimento. O grande trabalho, a gente tem alguns paradigmas para quebrar. Então, tem gente que fala assim, mas eu ralo 12 horas por dia e não me reconhece. Eu falo, desculpa, ninguém está te pagando o quanto que você rala. As pessoas vão te pagar o quanto você entrega. O que você entregou hoje? Qual foi a coisa mais importante que você fez hoje?
Qual a decisão mais importante que você tomou hoje? Não, as pessoas acham que sangue, suor e lágrimas é a maior, é o que vale, não, é o que a gente entrega para a sociedade. Então, o resultado sendo bom, é por isso que essa empresa talvez tenha crescido, deu liberdade, porque eu quero o resultado. Deu resultado, meu filho, você pode jogar videogame, fazer unha aí, porque eu quero resultado. Porque senão você tem um colaborador que trabalha 12 horas e entrega isso, e um colaborador que em 4 horas entrega isso. Quem que você vai querer contratar? E essa é uma observação que a pessoa tem que ter também para esse emprego futuro. Muito. Que cada vez mais. Me fala um pouquinho do teu setor. O que você faz, Rebeca? Eu desenvolvo pessoas. O que é desenvolver pessoas? É justamente muito do que a gente está conversando. Então, imagine estados de consciência. A gente tem pessoas que ainda vivem nesse mundo que se calcula por esforço, a questão é o olho por olho, dente por dente. Então, enquanto espécie, a gente evoluiu. Né? Mas nem todo mundo ainda percebeu. Então é muito um trabalho de artesão. Então assim... Mudar esse olhar. Mudar este olhar, entender que existe um propósito maior, né? Que as pessoas têm valores e talentos e isso é um guia, é uma bússola para nos levar a esse propósito. A carreira, ela não é só uma carreira, ela é nossa missão. Certo. É muito normal a pessoa achar que a missão dela ela vai fazer no terceiro setor ou na igreja, mas na profissão é para ganhar dinheiro. Né? A gente brinca que é a dessacralização das carreiras. Não, a carreira é um sacerdócio, a carreira é uma coisa sagrada. E é lá que a gente vai aprender e se desenvolver. Por isso que essas temáticas de evolução, de inteligência artificial, muito me interessa, porque isso vai impactar no desenvolvimento das pessoas. Adorei bater esse papo com você, super obrigada por ter vindo. A Rebeca Toyama é especialista em desenvolvimento humano e liderança no Instagram. Ela é encontrada como... Bom, todo mundo encontra tudo, né? Como você falou, pergunta aí pro Google. É @Rebeca Toyama, tá aí no vídeo. Ou o site, que é rebecatoyama.com.br. Dá um beijo. Obrigada. Você veio de onde, Rebeca? São Paulo. São Paulo. Fez boa viagem? Excelente. Já conhecia a Aparecida? Já. Já. Aproveita pra dar uma passadinha em Santuário, tá lindo, viu? Tá mesmo.